Atenção! O que você vai ouvir agora pode mudar sua visão sobre o sobrenatural. E se eu te dissesse que algumas almas nunca completam sua jornada? Que existem voos que nunca chegam ao destino? E passageiros que continuam vagando entre nós? No vídeo de hoje, você vai conhecer os estranhos fenômenos que assombram o voo TAM 3054. A tragédia que marcou o Brasil, segundo relatos, deixou espíritos presos no tempo. Você já sentiu que algo invisível te observa? Já teve a sensação de estar em um lugar carregado, como se presenças estivessem por perto? Se sim, esse vídeo pode te ajudar a entender o inexplicável. Então, prepare-se, porque o que eu vou te contar pode te deixar sem sono esta noite. Assista até o final. Meu nome é Marcos, e o que eu vou contar agora não é apenas uma história, é algo que eu vivi. Trabalhei como controlador de voo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por quase 22 anos. Para quem nunca esteve dentro de uma torre de controle, o ambiente é algo surreal. Lá de cima, a cidade parece um formigueiro iluminado, um oceano de luzes sem fim. Mas ao mesmo tempo, dentro da torre, o silêncio pesa. É uma solidão diferente que só quem trabalhou ali consegue entender. Era uma madrugada fria de agosto, cerca de 2 anos depois do trágico acidente do voo TAM 3054. Quem não lembra? Foi aquele desastre terrível em que um avião saiu da pista e se chocou contra um prédio, matando 199 pessoas. Depois daquele dia, o aeroporto nunca mais foi o mesmo. Na torre, evitávamos falar sobre o assunto, mas ninguém conseguia esquecer. Aquela noite estava tranquila. Apenas alguns voos de carga estavam programados. Eu estava de plantão com o Daniel, um colega de trabalho. Ele cuidava dos voos em aproximação, enquanto eu monitorava os que estavam taxiando no pátio. Tudo seguia normalmente, até que, por volta das 2 e pouco da manhã, um ruído estranho ecoou pelo rádio. Era apenas um chiado, mas não era um ruído qualquer. Havia algo de errado. Parecia que alguém tentava falar, mas a voz estava abafada, distante. Marcos, você ouviu isso? Perguntou Daniel, franzindo a testa. Apenas balancei a cabeça, tentando captar mais alguma coisa. E então, veio de novo. Dessa vez, junto ao chiado, conseguimos distinguir palavras. Não era claro, mas parecia uma voz masculina dizendo algo como: autorização, pouso. Meu coração gelou. Não havia nenhuma aeronave no radar. Nenhum voo estava previsto para aquele horário. Daniel me olhou, e eu vi no rosto dele o mesmo sentimento que estava dentro de mim: medo. Será que é interferência de rádio? Perguntei, mais para mim mesmo do que para ele. Sei lá. Cara, mas isso tá estranho demais. Tentamos ignorar, pensando que poderia ser apenas um problema técnico. Mas então o rádio voltou a chiar, e dessa vez, a voz estava mais nítida. Torre, aqui é. Solicito permissão para pouso. Arrepios percorreram meu corpo. Aquela voz tinha algo nela. Um tom de desespero, de urgência, como se a pessoa estivesse no limite. Confere o radar, Marcos. Confere agora, disse Daniel, quase gritando. Olhei os monitores. Nada, absolutamente nada. Nenhuma aeronave nas proximidades. Tá vazio, Daniel. Não tem nada aqui. Ele ficou pálido. O rádio continuava chiando, como se alguém tentasse desesperadamente se comunicar. Peguei o microfone e tentei responder. Aeronave não identificada. Aqui é a torre de controle de Congonhas. Confirme sua posição. Silêncio. Segundos depois, a voz voltou, ainda mais distorcida, carregada de algo que parecia dor. Emergência. Não consigo. Pouso. Ajuda. Foi nesse momento que algo dentro de mim disse que aquilo não era apenas uma falha no rádio. Aquela voz parecia atravessar não apenas a estática, mas
o próprio tempo. De repente, o chiado parou. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir minha própria respiração ofegante. Olhei para Daniel. Ele estava branco como papel. Isso foi real. Cara, isso aconteceu mesmo. Ele murmurou. Eu não sabia o que responder. Só fiquei parado, olhando para o rádio, esperando que algo mais acontecesse. E então, aconteceu. O radar piscou. Um ponto apareceu, do nada, exatamente na rota de aproximação. O que é isso? Daniel sussurrou. Não havia registro de nenhuma aeronave naquela posição. Peguei o microfone de novo, tentando manter a calma. Torre de controle de Congonhas chamando a aeronave não identificada. Confirme sua identidade e sua posição. Silêncio. O ponto no radar desapareceu tão rápido quanto surgiu. Depois disso, eu e Daniel ficamos parados, sem saber o que fazer. A noite parecia mais longa do que nunca. Quando o turno acabou, descemos da torre sem trocar uma palavra. Mas sabíamos que aquilo que aconteceu não era normal. Nos dias seguintes, tentei esquecer, fingir que foi só uma falha no sistema. Mas o rádio nunca mais foi o mesmo. Sempre no mesmo horário, em algumas madrugadas, a estática voltava. E, às vezes, uma voz aparecia no meio dela. Não importava quantas vezes trocássemos o equipamento. Era como se algo, ou alguém, ainda estivesse lá. Depois de um tempo, percebi que não era o único que havia passado por aquilo. Os controladores mais antigos evitavam falar sobre o assunto, mas era nítido que todos sabiam de alguma coisa. Um dia, tomei coragem e perguntei para Sebastião, um veterano com mais de 25 anos de serviço. Ele me olhou com um peso no olhar e disse: Marcos, você não é o primeiro a ouvir essas vozes. Me arrepiei. Depois do acidente da TAM, o aeroporto nunca mais foi o mesmo. Não são só vozes. Tem gente que jura que já viu vultos caminhando pela pista, como se fossem passageiros tentando embarcar. Aquela conversa me deixou com um frio na espinha. Mas o pior relato que ouvi veio de um bombeiro do resgate. Ele contou que, mesmo depois que todos os corpos foram retirados, ainda ouviam choros e gritos vindos dos escombros. Sentiam-se observados e, às vezes, ouviam passos ao redor. Naquele momento, percebi que o que vivi não era uma falha técnica. Não era paranoia. Algo maior acontecia ali. Oi, meu nome é Juliana e eu trabalho no aeroporto de Congonhas há mais de 7 anos. Comecei como auxiliar de limpeza e, com o tempo, fui promovida para fiscal de embarque. Mas tem algo nesse lugar que eu nunca consegui entender, algo que, mesmo depois de tanto tempo, ainda me faz tremer só de pensar. E antes que você ache que isso é só mais uma lenda urbana ou papo de gente impressionável, já adianto, o que aconteceu aqui foi real. Não só comigo, mas com várias outras pessoas que trabalham neste aeroporto. Às vezes, parece que por trás de toda a movimentação frenética, dos voos indo e vindo, existe um segredo obscuro que ninguém consegue explicar. Tudo começou numa madrugada, uma daquelas em que o aeroporto ainda está despertando. O movimento é fraco, as lojas estão fechadas e só os funcionários circulam pelos corredores meio vazios. Para quem trabalha aqui, esse é um raro momento de calmaria antes da correria do dia. Mas é também quando as coisas mais estranhas acontecem. Eu estava fazendo a ronda pelos portões de embarque, num corredor isolado onde quase ninguém passa. O chão estava limpo, sem movimento, e o único som era o zumbido das luzes fluorescentes piscando de vez em quando. Fui até a última porta, chequei se estava tudo certo e comecei a voltar. Foi aí que aconteceu. Quando passei pelo corredor 2, perto do portão TR, vi uma sombra. Não era uma pessoa. Era algo sem forma definida, mas que parecia se mover na direção do portão. Sabe quando a luz cria um jogo estranho de sombras e você não consegue distinguir direito o que está vendo? Era isso. A figura parecia um homem. Ele usava um terno escuro e segurava uma mala na mão. Caminhava de forma tranquila, mas com uma postura rígida, quase como se estivesse em transe. Achei estranho,
mas pensei que podia ser algum passageiro atrasado. Foi quando olhei de novo, e ele já não estava mais ali. O corredor estava vazio. Meu corpo inteiro gelou. Eu sentia que tinha alguém ali, me observando. Mas não havia mais nada. Voltei para o meu posto rápido, mas aquela imagem não saía da minha cabeça. Na semana seguinte, aconteceu de novo. Só que, dessa vez, não era apenas um homem de terno. Era uma mulher. Eu fazia o mesmo percurso, mas naquela noite estava mais escuro. O som dos meus passos ecoava pelo corredor silencioso. Quando passei pelo portão 4, percebi algo que me fez parar. No corredor 3, onde só eu estava, vi uma figura feminina. Ela usava um vestido preto longo e uma mala ao lado. Estava parada, olhando diretamente para mim. Mas o rosto, eu não conseguia ver. Era como se estivesse distorcido, como se a luz ao redor dela não se comportasse da maneira certa. Como se ela estivesse desaparecendo aos poucos. Pensei que minha mente estava pregando peças em mim. Afinal, turnos longos, sono atrasado, pode acontecer, né? Só que no dia seguinte, a Kelly, uma colega minha, me contou algo que me fez perder o chão. Sem saber de nada do que eu tinha visto, ela disse que viu um homem de terno escuro saindo de um dos portões e desaparecendo atrás de uma parede. Um lugar onde não existia nenhuma porta. Nós ficamos em silêncio, porque eu sabia exatamente do que ela estava falando. E o pior é que nós não éramos as únicas. Os relatos começaram a surgir. Seguranças, funcionários de lojas, pessoal da limpeza, todos tinham histórias parecidas. Diziam ver vultos andando pelos corredores, como passageiros que perderam seus voos, mas que desapareciam num piscar de olhos. Outros sentiam um frio intenso perto do portão 2. Alguns ouviam malas sendo arrastadas, mas quando iam verificar, não havia ninguém ali. Foi aí que eu realmente fiquei assustada. Todos sabiam, mas ninguém falava abertamente. Era um segredo compartilhado entre os funcionários do aeroporto. Eu comecei a andar mais devagar pelos corredores, prestando atenção em cada detalhe. Foi quando percebi que o ambiente mudava. O silêncio ficava pesado, o ar parecia denso, e aquela sensação de que alguém estava respirando perto de mim era constante. E então veio a pior noite. Era uma sexta-feira, quase 3 da manhã. O aeroporto estava completamente vazio. Meu turno havia sido prolongado e eu estava na área do portão 1, a mais isolada do terminal. Tudo estava assustadoramente silencioso, até que eu ouvi o som de uma mala sendo arrastada. Vinha de longe, mas estava ficando mais alto, mais perto. Meu corpo congelou. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. O barulho parecia estar vindo direto para mim. E então, de repente, parou. O silêncio voltou. Mas agora, eu sentia algo muito pior. Uma presença. Tentei reunir coragem e caminhei até o fim do corredor, onde o som havia começado. E foi então que eu vi. No meio da escada rolante, parado, estava ele. O homem do terno escuro. A mala ao seu lado. Mas ele não se movia. Ele apenas me olhava. Meu coração disparou. Dei alguns passos para trás, sem saber o que fazer. Pisquei, e ele já não estava mais lá. Não preciso dizer que saí correndo, né? Depois daquela noite, nunca mais passei sozinha por aquele corredor. E eu não fui a única. Os seguranças começaram a evitar rondas solitárias, os funcionários saíam mais cedo, e o mistério só crescia. O que acontece ali? Quem são essas pessoas? Ou melhor, essas sombras? São espíritos perdidos, passageiros que nunca conseguiram embarcar, ou o aeroporto guarda algo muito mais sombrio que não podemos entender. Eu só sei que, até hoje, ninguém consegue passar pelos corredores 2 ou 3 sem sentir um frio arrepiante, ou sem ver, no canto do olho, uma sombra se movendo, que desaparece no instante em que você tenta olhar de novo. Eu trabalho como taxista em São Paulo há alguns anos. Já vivi de tudo nessa cidade. De passageiros misteriosos a corridas em lugares isolados, aprendi a lidar com situações estranhas, às vezes, até assustadoras. Mas existe um lugar, um pedaço dessa cidade que eu evito a qualquer custo. Algo que me faz sentir um arrepio sempre que passo por perto. Estou falando da região onde ficava o antigo prédio da TAM, perto do aeroporto de Congonhas. O mesmo lugar onde aconteceu a tragédia do voo 3054.
Quem viveu aquele dia sabe do impacto que isso teve no país. Foi um momento de dor e luto que parece não ter se dissipado completamente. E, depois do acidente, algumas coisas estranhas começaram a acontecer naquela região. Na primeira vez que passei por lá após a tragédia, estava trabalhando à noite. A cidade já estava mais vazia, as ruas silenciosas. Mas assim que me aproximei do local do acidente, senti algo diferente. O carro começou a engasgar do nada. Os faróis piscavam como se a eletricidade estivesse instável. O som do motor parecia abafado, como se houvesse algo interferindo nele. Fiquei sem entender. Tentei acelerar, mas era como se o carro estivesse resistindo a continuar. Tive que parar no meio da rua. E foi nesse momento que ouvi algo. No meio da noite silenciosa, surgiram sons distantes, mas incrivelmente nítidos. Gritos. Batidas. E, então, um barulho que me fez gelar por completo. Uma explosão abafada. Como se o som do impacto ainda estivesse ali, preso no tempo. Olhei ao redor. A rua estava deserta. Mas a sensação de estar sendo observado era sufocante. Não pensei duas vezes. Voltei pro carro, liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude. Aquela sensação me perseguiu pelo resto da noite. No dia seguinte, comentei com alguns colegas, e foi aí que percebi que eu não era o único. Carlos, um taxista experiente, me contou que viveu algo ainda mais estranho. Ele disse que, ao passar pelo mesmo local, seus faróis também piscaram e o rádio começou a dar interferência. Mas o pior foi quando ele viu uma luz. Algo pequeno, como uma chama, surgindo do nada exatamente onde ficava o prédio da TAM. Ele acelerou sem olhar para trás. Não foram só motoristas. Moradores da região também relataram situações bizarras. Dona Helena, uma senhora que mora perto dali, disse que voltava da igreja em uma noite chuvosa quando ouviu um som perturbador. Era como vidro se estilhaçando, mas não de forma comum. Ela descreveu como se fosse o som de uma explosão, mas abafada, carregada pelo vento. Ela parou para ver, mas não havia nada. Apenas a sensação de que algo ainda estava lá, invisível. Passei por lá mais algumas vezes depois disso. Sempre a mesma coisa. O carro engasgava. Os faróis piscavam. E os sons, eles continuavam. Uma noite, levei um passageiro para Moema, ao passar perto do local, aconteceu de novo. Mas dessa vez, não fui o único a perceber. O cliente ficou inquieto, olhou ao redor e perguntou se eu sentia aquilo. Ele disse que o ar parecia mais denso, como se tivesse algo invisível nos cercando. E então, do nada, veio aquele som de novo. Gritos. Mas não eram gritos comuns. Eram abafados, como se viessem de um outro tempo, presos no espaço. Um desespero que parecia não ter fim. Depois de ouvir mais e mais histórias semelhantes, comecei a evitar aquela região. Muitos motoristas fizeram o mesmo. Alguns falam que sentem um frio intenso ao passar por lá, como se entrassem em um tipo de neblina invisível. Outros dizem que já viram figuras estranhas na calçada. Pessoas que surgem do nada e desaparecem em um piscar de olhos. E os barulhos, eles continuam. Sempre ali, sempre presos no tempo. Não sei explicar o que acontece naquele lugar. Talvez seja apenas nossa mente pregando peças. Ou talvez, algo realmente tenha ficado lá, algo que não pode descansar. O que eu sei é que a tragédia daquele dia ainda ecoa na região. Como uma cicatriz invisível, que alguns sentem mais do que outros. E para quem ousa atravessar aquele ponto à noite, o passado pode parecer muito mais próximo do que gostaríamos de acreditar. Vou te contar uma história, e posso garantir, não tem como ser coincidência. Eu estava lá, na época. No dia do acidente. Eu não estava de serviço naquele momento, mas, como qualquer um que trabalhava ali, fiquei sabendo de tudo assim que o avião se chocou. O que aconteceu naquela manhã não foi apenas uma tragédia que abalou o país. Foi algo que mexeu com as coisas de um jeito que ninguém poderia prever. E o pior, essa energia, esse impacto, ficou ali por muito tempo. Invisível, mas presente. Como uma sombra que nunca se dissipava. Nos dias seguintes ao acidente, comecei a perceber coisas estranhas. Pequenos detalhes que, somados, criavam um desconforto crescente. Malas aparecendo onde não deviam estar. Malas que ninguém sabia de onde tinham vindo. Malas com etiquetas que, ao serem examinadas de perto, simplesmente, não faziam sentido.
Eu trabalhava na área de triagem, onde as bagagens são verificadas antes de seguirem para os aviões. No início, achei que fosse um erro comum, algo que pudesse ser corrigido facilmente. Mas, com o tempo, a situação foi ficando mais estranha. Certa manhã, por volta das 5 horas, o Zé, um dos carregadores, me chamou. Ele havia encontrado uma mala que apareceu do nada, jogada no canto da área de carga, em cima de umas caixas. Aquela mala não estava ali na noite anterior. A área de carga estava vazia na última verificação. Mas lá estava ela, uma mala preta, média, com um adesivo do aeroporto e uma etiqueta errada. O nome na etiqueta não existia no sistema. Não havia um voo ou conexão associado a ela. Quando tentamos rastrear, nada batia. Nada. O Zé, que trabalhava ali há mais tempo do que eu, ficou pálido. Ele não quis falar muito, mas estava claro que algo não estava certo. No dia seguinte, outra mala apareceu. Dessa vez, na área de despacho. Era uma mala diferente, mas com a mesma estranha sensação. Como se tivesse sido colocada ali sem ninguém perceber. Novamente, a etiqueta não fazia sentido. O nome não existia nos registros de voos daquele dia. Com o passar das semanas, as malas misteriosas se tornaram mais frequentes. Algumas estavam vazias. Outras continham roupas dobradas de maneira impecável, mas sem nenhuma informação sobre quem as havia despachado. O Zé evitava falar do assunto, mas eu via o medo nos olhos dele. Comecei a perguntar para outros colegas se já tinham visto algo parecido. Mas todos se esquivavam. Ninguém queria falar sobre isso. Até que um dia, tudo mudou. Uma mala apareceu na área de desembarque. Mas essa não era qualquer mala. A etiqueta trazia o nome de um passageiro que morreu no acidente. Um nome que eu lembrava das notícias. Aquilo não podia ser real. Eu começava a duvidar da minha própria sanidade. Alguma coisa estava tentando se comunicar? Seria apenas um erro absurdo? Ou havia algo mais? Em uma noite silenciosa, o turno estava tranquilo. Fui chamado para verificar mais uma mala suspeita. Dessa vez, tomei coragem e toquei nela. Na hora, senti um frio estranho subir pelo meu braço. O ar estava quente, abafado, mas aquela mala, ela parecia estar congelada, como se tivesse vindo de algum lugar onde o tempo não passava. Peguei meu celular para fotografar a etiqueta, mas a imagem ficou distorcida, como se algo estivesse interferindo. E, então, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Uma palavra surgiu na etiqueta, como se tivesse sido escrita naquele exato momento. Ajuda! Eu congelei. O Zé, ao meu lado, deu um passo para trás. O ar ficou pesado. Algo estava nos observando. O Zé finalmente quebrou o silêncio. Isso não é coincidência. Eles ainda estão aqui. Desde aquele dia, as malas continuaram a aparecer. E o desconforto nunca foi embora. O Zé pediu transferência. Ele não queria mais estar ali. Eu também tentei esquecer, mas toda vez que passo pelo setor de bagagens, sinto aquele peso. Como se ainda houvesse algo, ou alguém, esperando. E até hoje, eu me pergunto, para onde realmente foram aqueles passageiros? Eu nunca imaginei que um lugar tão comum, tão rotineiro, pudesse carregar tanto peso. Trabalhar no aeroporto sempre foi algo meio sem graça, mas também com aquela tensão normal que vem quando você lida com tanta gente e a responsabilidade de manter tudo em ordem. Mas tudo mudou quando comecei a perceber o que acontecia naquela sala de espera. No início, achei que era só cansaço ou coisa da minha cabeça. Mas depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Eu era novato, estava há poucos meses no aeroporto, ainda me acostumando com os turnos malucos e com a correria do lugar. Meu trabalho era simples: atender os passageiros, ajudar na orientação e garantir que tudo fluísse bem. Mas foi em um turno noturno, por volta das 3 da manhã, que as coisas começaram a ficar estranhas. A sala de espera ficava próxima ao portão de embarque onde o voo TAM 3054 deveria ter saído. O voo que nunca chegou ao seu destino. Se você passa por ali, parece só mais uma sala qualquer, com poltronas e aqueles anúncios sonoros ecoando na madrugada. Nada demais. Mas quem trabalha nesse aeroporto há muito tempo sabe que ali tem algo diferente.
Algo que não pode ser explicado. Naquela noite, minha coordenadora me pediu para verificar se estava tudo certo na sala de espera. O voo havia sido cancelado, então o lugar estava vazio, silencioso demais. Era para ser uma checagem simples, luzes funcionando, cadeiras organizadas. Mas assim que entrei, senti um peso no ar. Um frio estranho, que não vinha do ar-condicionado. Parecia algo invisível. Como se aquele espaço estivesse carregado com uma energia pesada. Enquanto caminhava pelo lugar, notei que algumas poltronas estavam viradas para o canto, como se alguém as tivesse arrastado. Me aproximei, confuso, e sem perceber, sentei em uma delas para descansar por um momento. Foi aí que senti uma pressão leve no meu ombro, como se alguém tivesse tocado ali. Meu corpo congelou. Meu coração disparou. Olhei para trás, esperando ver alguém. Mas eu estava sozinho. Completamente sozinho. O silêncio ao redor parecia ainda mais sufocante. Não era o tipo de coisa que você sai contando para os colegas, mas naquelas horas da madrugada, tudo parecia possível. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção ao que os funcionários mais antigos diziam sobre aquele lugar. Zé, um dos caras mais experientes do aeroporto, me olhou com um certo cuidado antes de falar. Cuidado com a sala de espera. Tem coisa ali que você não vai querer ver. Ele sorriu, como se fosse uma piada. Mas o olhar dele dizia outra coisa. Desde então, comecei a perceber pequenos detalhes. Durante os turnos mais silenciosos, era possível ouvir murmúrios, sussurros. Vozes distantes, como se fossem orações. No início, achei que era só minha mente pregando peças. O cansaço, a solidão da madrugada. Mas não era isso. Uma noite, quando fui checar as luzes da sala, ouvi de novo. Mas dessa vez, mais claro. Alguém estava rezando. O som vinha de algum canto da sala, mas eu não conseguia ver ninguém. Olhei ao redor, tentei encontrar uma explicação, mas o lugar estava vazio. O nó no meu estômago apertou. O ar parecia mais pesado, mais denso. Foi quando senti outra vez o toque no meu ombro. Dessa vez, foi mais forte. Me virei tão rápido que quase perdi o equilíbrio. Mas não havia ninguém ali. Só o vazio. Só aquele silêncio que parecia gritar. Depois disso, comecei a juntar as peças. A sala de espera não era apenas um lugar de passagem. Era onde muitos passageiros aguardaram antes de embarcar naquele voo fatídico. Mas o que me arrepia até hoje é o que os funcionários mais velhos me contaram. Havia um passageiro em especial. Um homem que sempre ficava próximo ao portão de embarque, esperando. Ele era quieto, introspectivo. Alguns dizem que ele rezava baixinho, outras vezes ficava só olhando para o nada. Depois do acidente, nunca mais foi visto. Mas dizem que, de alguma forma, ele ainda está lá. Esperando. Nas noites seguintes, a sensação de ser observado ficou mais intensa. Eu sentia que algo me chamava para dentro daquela sala, como se houvesse algo que eu precisava entender. Até que, uma madrugada, aconteceu o pior. Era tarde. O aeroporto estava quase vazio. Passei pelo corredor e, como sempre, ouvi os sussurros. Mas dessa vez, estavam mais altos. Mais nítidos. Parei diante da porta. Meu corpo inteiro dizia para eu não entrar. Mas eu entrei. O ambiente estava gelado. As luzes piscavam fracamente. E então, no canto da sala, eu vi uma figura. Ela estava lá, parada, com os ombros baixos e a cabeça inclinada. Não consegui ver seu rosto claramente, mas havia algo errado. Algo profundamente errado. Meu corpo paralisou. O medo tomou conta de mim. Então, lentamente, a figura se virou para mim. Meus olhos se arregalaram. Aquilo não era humano. Os olhos, se é que dava para chamar assim, eram vazios. Negros como o abismo. E então, levantou a mão e apontou para uma poltrona. Como se estivesse esperando por mim. O ar ficou pesado. O silêncio foi quebrado por um sussurro frio, gelado, que ressoou no meu ouvido. Você está atrasado. Eu saí correndo. Meu coração parecia que ia explodir. Fechei a porta atrás de mim, mas o peso daquela presença continuava ali. E ainda continua. Hoje, evito aquela sala o máximo que posso. Mas sempre que passo por perto, ainda ouço os sussurros. Ainda sinto o toque no ombro.
E sei que, de alguma forma, os passageiros daquele voo ainda estão lá, esperando para embarcar. E você? Tem alguma história assustadora para compartilhar? Se você já teve alguma experiência sobrenatural em aeroporto ou em outros lugares, conte nos comentários. Adoramos ouvir histórias assustadoras dos inscritos e quem sabe sua história pode aparecer em um próximo vídeo do canal. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E tem mais um vídeo assustador te esperando na tela agora mesmo. Corre lá para assistir. Nos vemos no próximo vídeo.